isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E hoje estou com o Dr. Dilermando Del Guerra, anestesiologista. Dilermando, é um grande prazer tê-lo aqui comigo, tê-lo aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. É uma honra estar aqui conversando com vocês, explicar um pouquinho da anestesia, porque é uma área muito difícil e muito medo, né? As pessoas têm muito medo. Eu me chamo Dilermando Chaves Del Guerra, eu sou médico anestesiologista, me formei em 2002, terminei minha residência em 2004 e vim para Avaré. Casei com uma vareense e vim para cá. Médica, doutora Melissa, médica ginecologista. E hoje nós somos em 5 anestesistas aqui na Santa Casa, eu e mais 4 mulheres, a doutora Edna, a doutora Débora, a doutora Thaís e a doutora Renata. E estamos aí há quase 20 anos. E também sou o diretor técnico da Santa Casa aqui. Parabéns, muito bacana, Dilermando. Nos conte um pouquinho sobre a anestesia de um modo geral e depois chegaremos em tópicos que vocês sempre têm dúvidas. Bom, a anestesia, ela, por incrível que pareça, ela é uma especialidade muito nova. Ela tem em torno aí de 180 anos, né? A primeira anestesia, ela foi realizada em 1846, usando o clorofórmio, né? Então foi um médico americano, ele descobriu o clorofórmio e ele usando o clorofórmio ele viu que tinha as propriedades anestésicas, os pacientes dormiam e não sentiam dores. E 16 de outubro de 1846 foi realizada a primeira anestesia documentada. Intravenosa? Não, inalatória. Ainda inalatória. Mas, a gente, voltando 4 anos antes, já tinham sido realizadas algumas cirurgias com clorofórmio por outro médico. Mas documentado, o que a gente segue, a Sociedade Brasileira de Anestesia e a Sociedade Americana, coloca como 16 de outubro de 1846 como o início da anestesia, né, documentada. Mas, nós temos aí, na história do mundo, o uso de alguns anestésicos, que hoje também é usado, como o óxido nitroso, que foi descoberto em 1773, se eu não me engano, que é usado até hoje, que a gente usa até hoje em combinações com anestesia geral, mas que não foi relatado em uso de anestesia. Mas nós temos um anestésico que hoje é usado também, que é o ópio, que hoje são os opioides, que é derivado do ópio, que foi descoberto há mais de 4.000 anos antes de Cristo, que era usado também para sedações, para crianças, para as mulheres, que diminuía a ansiedade, diminuía a dor. Então você vê, é muito antigo, é muito antigo. Aliás, estávamos nos bastidores e o Dr. Dilermando me mostrou 2 agulhas. Você tem aí? Tem. A modernidade é uma coisa fantástica, né? Em 1800 aqui essa é uma agulha usada... Eu vou ver se o Caco, você consegue chegar aqui na edição. Olha, essa foi quando? Essa é uma agulha de raquianestesia usada em meados de 1950 e 1960. Essa era uma agulha que era reutilizada. Então ela não era descartável. A gente usava... Autoclave? Passava em autoclave, banhos de soluções para poder fazer a esterilização. E mais rombuda ela ficava, né, gente? Mais rombuda a agulha de crochê da vovó ficava, gente. E a de agora, doutor hoje, Dilermando? A gente usa essa que nem vai parecer, praticamente, que é da grossura de um fio de cabelo. Ínfima, ó. Ínfima. Então eu queria saber por quê. Em primeiro lugar, quais os tipos de anestesia para depois chegar aos medos das pessoas, doutor Dilermando? Então nós temos alguns tipos de anestesia que são as clássicas, né? Nós temos a anestesia geral, né? Que é feito indução venosa, ou a gente pode fazer uma anestesia venosa total, usando só anestésicos venosos, paciente entubado. Nós podemos fazer uma anestesia combinada, como anestesia venosa mais inalatória. Nós temos a raquianestesia, nós temos a peridural, nós temos os bloqueios de plexos e as anestesias locais. Essas são as mais básicas. Coloque-nos assim, a grosso modo, tá, gente? Porque a gente tem tanta coisa para conversar ainda hoje. Qual a diferença entre elas? Peridural, raque? A diferença, basicamente, é a via de administração, né? Anestesia geral, a gente induz anestesia pela veia ou pelo sistema inalatório,
né? E aí você bloqueia todo o sistema nervoso central, né? As RAQs e a peridural é feita na coluna, né? Qual a diferença entre ambas? O espaço onde a gente introduz. A RAQ a gente perfura a dura mater, que é uma, digamos, uma capa que protege desde o cérebro até a parte lá embaixo da sacral, e onde fica o líquor, né? Líquido do cefalorraquidiano. Então a gente perfura essa dura mater, é onde a gente injeta o anestésico. A peridural é um espaço virtual antes da dura mater. E aí nós temos a diferença entre volumes anestésicos que a gente usa para a RAQ e para a peridural. Uma outra diferença básica também entre as duas, a peridural eu consigo fazer uma anestesia contínua. Então eu faço a anestesia, coloco um catéter dentro da coluna e ali eu vou injetando conforme a anestesia, a cirurgia vai ocorrendo. Porque algumas cirurgias são longas, ou de repente nem era para sê-lo e acabam sendo. Isso, exatamente. Então o anestesiologista ou anestesista é a mesma coisa, tem que estar ao lado para saber os comandos, como é que ele deve fazer. Exatamente. Não é assim? E só um parêntese aí, o anestesista é o anjo da guarda do paciente. Exatamente o que eu queria dizer, uma coisa para vocês, eu adoro receber os médicos, mas os anestesistas ficam nos bastidores e não levam louro nenhum. Injusto. Exatamente. Isso, não é? Não é injusto, doutor Germando? Muitas vezes, quantas vezes a gente pergunta, vai passar em avaliação pré-anestésica comigo, eu já operei e tal. Quem foi seu anestesista? Não lembro. Não sei quem foi. Falta de consideração, coisa feia. Mas nós estamos acostumados. Mandam presentes para os médicos, sabe, gente? É bem assim. E ali o anestesiologista que ficou ao lado, que é o anjo da guarda realmente do paciente, fica amigo ao Léo, mas vocês estão acostumados com isso. Nós estamos acostumados, a nossa profissão é assim, e a responsabilidade máxima é nossa, né? Então a gente entra, o paciente entra, desde a hora que entra, a hora que sai do centro cirúrgico, a responsabilidade é nossa. Nós estamos ali. Qualquer intercorrência que der durante o ato cirúrgico, uma arritmia cardíaca, uma fibrilação, um DPOC que acontece ali, o paciente fazer um broncoespasmo na hora, qualquer situação que dê, o cirurgião para de operar, espera a gente resolver, para depois ele voltar à cirurgia. Porque o paciente, o nosso organismo é uma caixinha de surpresas, às vezes está tudo redondinho para o médico, para os enfermeiros e para o anestesista. E dá alguma coisa no meio ali. Vocês têm que ser rápidos no gatilho. Tem que ser muito rápido. Então, assim, a diferença de um bom anestesiologista não é aquele que somente sabe a teoria, é aquele que ele sabe agir numa emergência, e rápido. Porque nós temos poucos segundos, até mínimos minutos, para poder resolver. Porque eu preciso diagnosticar rápido e tratar rápido. Porque se eu tenho uma arritmia durante o ato cirúrgico, se eu não tratar, isso vai me evoluir para uma parada cardíaca. Aonde o meu trabalho, que seria um pouco mais fácil resolver uma arritmia, já vai triplicar eu tendo que fazer uma reversão com uma ressuscitação cardiopulmonar. Meu Deus, é muito prolixo mesmo, né? Cansativo, a exaustão mesmo, não é? Exaustão física e muito mais mental, né? Porque o estresse ali Você tem que estar pronto para qualquer eventualidade. Você tem que estar pronto para a guerra, o que a gente fala. Você tem que estar pronto para a guerra, para qualquer coisa, para qualquer adversidade. E eu falo que o anestesista é um médico completo, porque ele precisa saber de todas as patologias. A gente precisa saber de alterações cardíacas, alterações pulmonares, renais, alteração de fígado, alteração cerebral, as alterações enzimáticas que acontecem, alterações de fator de coagulação. A gente precisa saber de tudo e precisa saber tratar tudo. Ou seja, o cirurgião que vai operá-lo, ele sabe só daquilo. Tá, gente? Ele está ali, grande, magnífico, que o seja, mas é o anestesista que tem que abranger todos os âmbitos da questão. E a gente sempre brinca que assim, o meu trabalho é proporcional ao do cirurgião. Se eu tenho um cirurgião bom, que é rápido, que não dá uma intercorrência durante o ato cirúrgico, eu trabalho menos. Se dá qualquer complicação, num eventual perfura uma artéria e começa o paciente a sangrar, tem distúrbio eletrolítico, ele aumenta o meu trabalho, porque eu tenho que ficar fazendo cálculos de reposições, tudo em cima, colher sangue, ver como é que tá, deixar o paciente redondinho. Redondo. Então o meu trabalho é proporcional ao trabalho dele. Se ele é bom, diminui o meu encargo. Diminui o meu trabalho. Se eu tiver uma dificuldade... Bons parceiros. Exatamente. A gente tem que ser uma equipe muito bem treinada Coisa. E muito bem assim, alinhados, né? Durante o ato cirúrgico. Mas então vocês fazem isso antes ou não? É o paciente que escolhe você e o médico, ou é o hospital em si que faz a entrada do anestesiologista com o médico escolhido pelo paciente? Na verdade, assim, a gente trabalha com rotinas e plantões, né?
Então a gente trabalha com cirurgias eletivas e cirurgias de emergência. Então nós vamos ter sempre 3 anestesistas ali na parte da manhã, na parte da tarde nós temos ali de 2 a 3 anestesistas e um de plantão à noite e finais de semana. Então nós temos anestesista 24 horas ali. Então, em cirurgias de emergência, o plantonista que está ali que vai estar resolvendo, né? E as cirurgias eletivas acaba caindo no grupo para poder fazer. Mas muitas vezes você me conhece ou você sabe do meu trabalho, não, eu quero que o Dr. Dilermando faça a minha anestesia, eu quero que a doutora Renata, a doutora Erna, a doutora Débora faça. E assim a gente vai caminhando. Mas nós estamos sempre... Deu uma intercorrência, os 3 que estão ali já se unem para poder resolver logo, entendeu? Em sinergia. Exatamente. É uma equipe perfeita. Porque a gente precisa ter, durante o ato cirúrgico, a gente precisa ter uma coesão ali entre anestesista, equipe de enfermagem e o médico. Não somos só nós. Porque eu comando a minha equipe numa eventual emergência. Então eu determino o que cada pessoa vai fazer. Você precisa ter um líder numa hora que acontece qualquer intercorrência. E o anestesista é esse líder. Então, muitas vezes, se eu estou sozinho, eu comando a minha equipe para poder fazer o trabalho que aconteça durante o ato. E quando um colega está lá, a gente ajuda. Então, é uma mão lavando a outra ali. Perfeito. Que caiamos sempre em hospitais assim, tá, gente? E tem, no caso, alguns exemplos que você nos dê, sem citar nomes, de intercorrências com danos colaterais por ausência, não no seu caso, é que eu já fiquei sabendo de quando o anestesiologista saiu de uma sala, porque ele estava fazendo o procedimento em 2 salas. Ele saiu de uma, foi para outra, essa daqui teve uma parada cardiorrespiratória e ficou... Isso não acontece. Não acontece? Não acontece. Tanto porque a responsabilidade do ato anestésico é nosso ali. Então a gente está ali, tem que estar ali com o paciente da hora que ele entra, da hora que ele sai. As intercorrências podem acontecer, isso é inerente. Só que com a evolução da anestesia hoje, a evolução da medicina, isso reduziu a números muito, muito, muito baixos. Muito baixos. Então nós temos uma segurança no ato anestésico muito grande. A gente é comparado a segunda maior eficiência de trabalho com menos risco no mundo. A gente só perde para a aviação. A gente só perde para o voo. Gente. A anestesia geral ela é a segunda mais segura do mundo. A gente só perde para voos. Em números de realizado com números de complicações. Você imagina quantos voos tem por dia? Você imagina quantas anestesias geral tem no mundo? Então, esse comparativo. Então, é muito seguro. Hoje é muito seguro. Ainda existem dúvidas, né, gente? E para o segundo bloco, eu gostaria de saber, Dr. Dilermando, sobre mitos, verdades... Vamos falar, porque tem dúvidas muitos. Comuns. Tem bastante. Então, até daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltamos com mitos, dúvidas, verdades. Como é que é isso? As mais comuns que eu anotei aqui, Dr. Dilermando, anestesia geral é a mais perigosa? Então, como nós falamos agora anteriormente, é uma das mais seguras do mundo. Por que as pessoas têm medo? Exatamente porque a anestesia ela é uma atividade recente, teoricamente, né? E nós tivemos um boom de evolução da anestesia de 40 anos para cá que mudou assim, da água para o vinho. Antigamente nós fazíamos anestesia geral, que é da minha época, que eu sou formado, a gente usava alotano. O alotano é um anestésico inalatório que se você usar 2 vezes na mesma semana, você corre o risco de ter uma hepatite medicamentosa. Então assim, hoje já não se usa mais. Hoje a gente já se usa anestesia venosa total, que você desligou, dá 5 minutos para você estar acordado. Antigamente, os pacientes com anestesia inalatória ficava aquela ressaca, nauseado, vomitando. Uma dúvida que até eu tenho. Por exemplo, o Dr. Dilermando é que há alguns anos me aplica anestesia. E no caso, ele me aplica o Propofol e não o Dormonide. Porque o Dormonide, quando eu já tomei há algum tempo atrás, me dá uma ressaca que eu fico mal do sistema digestivo e com sono que eu não consigo levantar da cama. Eu dou baixaria, gente. O Propofol, você levanta, e até o Dr. Dilermando fala, Camila, vai pra Nárnia um pouquinho, ó. E você levanta, virando como estrela. Se nada tivesse acontecido, tranquilo. E vai fazer vida, entendeu? É exatamente isso. Qual a diferença? O Propofol, ele é um anestésico venoso de ação central. Então, ele, sim, a gente fala que ele desliga do disjuntor, né? Então você perde totalmente a consciência
e ter um sono profundo. Ai, que delícia que é aquilo, gente. O Dormonide, ele já é um benzodiazepínico, ele é usado mais para um sedativo leve, né? E ele causa, e 5% da população tem efeito rebote do Dormonide. Causa agitação, fala, não dorme. Mas ele é um bom anestésico coadjuvante junto com o Propofol. Fazem ambos. Ele ajuda, porque ele causa amnésia retrógrada. Então o que acontece? Muitas vezes você está ansioso, acontece alguma coisa ali, você não lembra de nada que aconteceu. Te dá uma amnésia absoluta. Já tenho com Propofol, prefiro Propofol, gente. E só um parênteses, o Michael Jackson morreu com o uso de Propofol. Exatamente, mas Michael Jackson não tinha limite, ele tinha que ter toda noite. Porque o Propofol, ele é um dos maiores cardiodepressores e respiratórios. Então, quando você administra ele, você tem que ter uma ação ventilatória, você tem que estar em cima para ventilar o paciente, porque o paciente para de respirar. Ele estava numa caixa, o médico dele deixou ele numa caixa? Então, se ele tivesse contratado um anestesista, ele não tinha morrido, né? Tá vendo, gente? O médico... e foi absolvido, tá? Complicado. A mais segura de todas. A mais segura de todas é a que é melhor indicada para você. Então, cada caso é um caso. É por isso que você precisa ir fazer uma avaliação pré-anestésica. No caso de cirurgia letiva, né? Hoje é obrigatório, por lei, você passar em avaliação pré-anestésica. Porque na avaliação pré-anestésica, o anestesista, ele vai ali ver todo o seu histórico de doença, todo o seu histórico de remédio, e ali nós vamos tirar o que precisa ser tirado para não dar uma interação medicamentosa durante a anestesia, nós vamos suspender temporariamente, ou nós vamos introduzir algum remédio tirando o outro, entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. Doenças básicas como diabetes. O paciente tomando hipoglicemia antioral, nós temos que fazer a suspensão de 24 horas antes. Porque senão você vai ter uma hipoglicemia no ato, durante a anestesia. Então a gente suspende, entra com uma insulina regular algumas vezes, ou quando não precisa, a gente faz no ato cirúrgico. Pacientes tomando anticoagulante. Nós precisamos separar quais os anticoagulantes que você toma e suspender. Tem anticoagulante que a gente suspende com 24 horas, tem anticoagulante que nós suspendemos com 15 dias. Por quê? Porque é contraindicado eu fazer uma anestesia ráquea ou peridural você tomando anticoagulante. E também o cirurgião vai operar, não para de sangrar. Então, nessas cirurgias eletivas, nós temos que conhecer o paciente, conhecer todo o histórico do paciente, pacientes que tenham históricos de alergia, para a gente evitar alguns anestésicos durante o ato cirúrgico, para que não cause reações. Exatamente. Né? Inclusive, eu lendo um pouco, para conversar um pouquinho melhor com o Dr. Dilermando, eu vi, não mintam para o seu médico. Uso drogas. Conte para que ele possa ajudá-lo e mesmo assim ele tem a ética profissional de não contar para ninguém. Então não pode mentir para o médico, especialmente os usuários de drogas. Exatamente, porque a droga ela tem uma interação com o anestésico muito profunda. A gente pega o uso de cocaína e crack, elas agem diretamente no sistema nervoso central e no coração. Então tem muita droga anestésica que, combinado com a cocaína, você tem uma parada cardíaca. Foi o que aconteceu com uma atriz há muitos anos atrás, não sei se você lembra, da Cláudia Lins. Você lembra que ela foi depois foi provado que ela fez uso de entorpecente, com anestesia, ela teve uma parada cardíaca, foi reanimada. Eu não lembro se era Cláudia Lins o nome dela, mas era uma atriz que foi operar e aconteceu isso aí. Então, então não minta. E ela fez uso, na época, acho que era de 24 horas antes, 48 horas, eu não me lembro ao certo, eu não sei se era o nome, o nome desse, mas aconteceu isso aí. Então, e acontece muito, viu? Acontece muito. Da pessoa omitir alguns detalhes para o anestesista e dar alguma caca. E chegando na hora, e a gente, né, com 20 anos de profissão, você sabe o que acontece, por que ou que não, durante o ato ali, você sabe, foi... E aí você vai descobrir depois que o paciente era usuário de droga. Aí, nisso já tem processo, já tem a difamação, já tem o olhar de outra forma, quando foi o paciente que indevidamente fez uso de substâncias ilícitas e está na mão do anestesiologista, né, gente? Bonito não ficou, né? Dá até irritação, não dá de lembrando. É que a gente passa por tanta coisa que se a gente for estressar com isso, a gente não vive. Não, é melhor não, melhor não. Então, a vida do paciente está na mão dele, a gente está ali como só um mediador. Se você mentir para mim ali, vai acontecer problema para você, a repercussão é sua. Exatamente. Não vai ser para mim, então é difícil. E uma das perguntas bastante aqui, que eles fazem, vocês fazem, né? Eu também posso fazer.
Posso não acordar da anestesia? Então, isso é uma pergunta que é muito frequente, né? É muito frequente. Acordo no céu? Como é que é, doutor Gilermando? Assim, existe uma patologia que é raríssima, que é a deficiência de pseudocolinesterase plasmática. Quando a gente faz uso da anestesia geral, a gente usa bloqueadores neuromusculares. E esses bloqueadores neuromusculares, eles bloqueiam as células todas no nosso corpo, não deixando se movimentar. Quando a gente tem essa deficiência dessa enzima, o paciente pode não voltar da anestesia geral. Ele pode levar um tempo para voltar, por causa dessa deficiência. Mas é uma situação assim, extremamente rara. Eu, com 20 anos de profissão, nunca peguei, né? Mas é raríssimo, mas pode acontecer. Mas ele volta aos poucos. Ele vai voltando. E um dos tratamentos disso aí é a transfusão de sangue não congelado. Eu tiro no paciente, faço o teste e já injeto no outro. Isso existe ainda? Para tratamento dessa doença, sim. Dessa patologia. Tá, entendi. Agora entendi. Uhum. Gente, se o doutor Gilermando ficar... Ó, vai horas e horas, então a gente está sendo celery, tá? Sobre a dor de cabeça depois da raquianestesia. Essa é uma das complicações, assim, que antigamente... Você viu a agulha, como é que era? Está relacionado a tamanho da agulha. O que acontece? Quando a gente faz a raquianestesia, como eu expliquei, a gente perfura uma camada chamada dura mater. E essa camada é onde fica o líquor que protege o nosso cérebro, protege toda a raiz nervosa para contra impacto, infecções. Então, quando a gente faz esse pertuito, esse líquor, ele extravasa, ele fica saindo nesse buraco. E aí o que acontece? Esse rombo, né? Daquela. E na época, a cefaleia pós-raque era em torno de 30% a 40%. Era alto, né, por causa do tamanho da agulha. Hoje, com o advento das agulhas mais modernas, esse índice caiu para menos de 1%. Então é muito difícil dar. Magnada e tanto, então não vai dar. E o que acontece, para as pessoas entenderem, é o seguinte, fica vazando esse líquido, fica vazando. O nosso cérebro ele fica numa posição estática, de pressão zero dentro do crânio. Então ele fica boiando. Quando você tem essa diminuição, você imagina, sai nesse líquido, o cérebro vem, bum, ele cai. Ele força a parte a parte traseira, né, a nossa parte da ponte cerebral, ele cai. E é onde dá uma dor insuportável. É aqui que você vai estar deitadinho aí, gente? Aí quando você deita, ela melhora a cefaleia. Por quê? Porque o seu cérebro volta à posição estática. Você levanta, tem a pressão, tem a dor de cabeça. Você quer o status quo de quando você estava com Você quer ficar deitado. E é engraçado que o tratamento... Nós temos o tratamento blood patch que a gente faz, que a gente tira o sangue e injeta na coluna para fazer o selamento desse pertuito. Ou, se a gente não fizer nada, de 7 a 10 dias ele melhora. Mas muitas vezes é uma dor incapacitante que a gente precisa agir, né? Porque a paciente fica extremamente preocupada, inabilitada, né? Mesmo porque ela já está com algum problema dela ali sendo sanada, ainda mais dor de cabeça ainda. Dor de cabeça não é fácil, né? E sobre reações anafiláticas? Então, nós temos uma divisão de reações aí que é chamada de reações anafiláticas e reações anafilactoides. Quais a diferença das duas? Reações anafiláticas é uma reação mais grave, com uma produção a mais de IgE, com uma descarga maior do sistema imunológico. A reação anafilactoide é uma reação que você tem uma descarga, só que com menos intensidade. Então, eu brinco o seguinte, se a gente fez algum anestésico, algum antibiótico, algum anti-inflamatório que seja, e essa paciente demorou para ter essa reação, o prognóstico é muito melhor. Diferente, se a gente faz o medicamento e a paciente tem uma reação imediata, o prognóstico é pior. Então, a reação anafilática ela pode ir de tanto uma parada cardiorrespiratória, por bloqueio, fechamento da glote, como uma reação um pouco mais branda, imediata, né? Que aí é tratada também com corticoide, muitas vezes até com adrenalina inalatória ou intravenosa para poder melhorar. Mas em ambas situações, o anestesiologista está ali ao seu lado, darlings, para ajudá-los. Por isso que é importante a avaliação pré-operatória, para falar assim, eu já tive contato com X medicamento e me causou um efeito que meu olho ficou inchado, a minha boca inchou, não, só tive coceira, mancha no corpo. Para o anestesista, evitar esse tipo de drogas ou até mesmo o conjunto de drogas que cercam parecidas com o que ela usou, um anti-inflamatório que seja, entendeu? Para evitar um transtorno maior, né? Então precisa de uma consulta pré a sua cirurgia com
o anestesiologista, tá bom? Essencial, de suma importância. E uma que perguntam muito: cai os cabelos por quê? Pois é. Isso é um mito, né? Isso É mito? É mito. A anestesia, ela não Não traz tem um condão. nenhum problema de queda de cabelo. O que acontece, a queda de cabelo, é por estresse pré-operatório. O que acontece? Quando a gente tem, o corpo nosso tem um estresse, o organismo, o que ele faz? Ele é muito inteligente. Ele tira o sangue das áreas vitais, das não áreas vitais, como da periferia, né? Couro cabeludo, pé, para quê? Para irrigar o seu cérebro, irrigar coração, pulmão, fígado, rim, que são os órgãos mais vitais. E aí o que acontece? Você tem uma baixa de nutrientes chegando no seu couro cabeludo. E pelo estresse, você tem uma queda momentânea ali, que também não é significativa. Mas é exatamente por isso. O corpo não é sábio, gente. Não é da anestesia, de forma alguma. alguma. Jamais. Vamos tirar esse mito aí, tá bom? E agora, medicamentos que interferem na anestesia. Eu sei que são vários, de acordo de pessoa para pessoa, a anamnese tem que ser completa. Exatamente. Mas uns que são, assim, fato dito e feito que vai dar algum óbice. Tem muitos inibidores do IMAL que eles interferem diretamente com a anestesia geral. Os próprios anticoagulantes, eles interferem muito com a anestesia, com a capacidade de formar a coagulação ali que a gente precisa, né, no ato cirúrgico, né? Alguns remédios para asma também, eles interferem um pouco na anestesia, a gente tem que dar uma controlada. Alguns remédios de pressão também interferem. E principalmente remédios para depressão, ansiedade. Eles interferem muito na anestesia. Então, é óbvio que a gente não suspende, porque você tem que ter o desmame e tal, mas aí a gente evita usar alguns tipos de anestésico para pacientes que usam esse tipo de remédio. E esses remédios antidepressivos que a gente usa, eles causam uma reação no corpo, onde a gente tem que aumentar a dose por causa da resistência que tem nas células para poder fazer a inibição. Ou seja, gente, é extremamente complexo. Teria muito mais perguntas aqui, bate-papo, prosa bacana com o Dr. Dilermando, mas nosso tempo findou-se. Gostei muito de tê-lo aqui conosco. Espero que vocês tenham aproveitado essa conversa bacana. Considerações finais, Dr. Dilermando? Eu que agradeço. Eu queria deixar avisado o pessoal de Avaré e região que a Santa Casa de Avaré é uma Santa Casa extremamente equipada, que tem hoje os melhores aparelhos, tanto da parte cirúrgica quanto da parte anestésica. A nossa ala do hospital está assim, impecável, nós reformamos tudo. Então, assim, não precisa ter medo, porque muita gente ouve, para mim sair daqui eu preciso ir para Castelo Branco. Não, nós temos uma medicina de ponta aqui em Avaré, profissionais excelentes, anestesistas excelentes, cirurgiões excelentes, uma equipe de enfermagem excelente. Então, assim, nós estamos pronto, preparado para receber quem precisar operar, que não tenha medo, que pode contar com a gente, que nós estamos à disposição. Muito bem, muito obrigada, Dr. Dilermando. Eu que agradeço. Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!